Então, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês alguns cuidados que eu tomo na hora de selar meus cavalos, tá? Qualquer cavalo, qualquer cavalo, mas principalmente, né, a maioria desses cuidados é principalmente em volta dos potros, né? Lógico que eu tento sempre me manter fazendo sempre do mesmo jeito, da mesma forma, porque para eu estar sempre preparado, né, na ocasião de quando eu for selar um potro pelas primeiras vezes, que é um momento que se a gente tem uma má experiência, pode dar muito trabalho para a gente e pode deixar uma marca no potro aí que pode depois voltar com alguma recorrência, né? Ele lembrar daquela experiência ruim e oferecer risco para ele e para a gente. Então por isso tento ser muito criterioso nessa hora de selar os potros, principalmente as primeiras vezes, mas sempre que eu vou selar um cavalo, eu selo tomando esses cuidados. Vamos lá. O primeiro cuidado que eu tenho é o de eu gosto sempre de selar meus cavalos com eles soltos, tá? Sem estar amarrado em lugar nenhum. Por quê? Se ele solto aqui, ele se sentir desconfortável, ele pode se mexer, não vai correr o risco dele estirar qualquer coisa desse tipo, tá? Meus potros, eles aprendem desde o começo, eles aprendem que quando eles se sentem desconfortáveis, eles têm que ir para longe de mim. Só que se eles estão amarrados, às vezes eles não conseguem ir para longe. E é quando, às vezes, eles machucam a gente. Então, esse é o primeiro ponto. Para que isso seja possível, meu potro precisa aprender a estacionar, ele precisa aprender a ficar parado quando eu estou mexendo com ele, tá? Como que ele aprende isso? Na preparação para ser selado, né, quando eu estou desensibilizando ele, tá? Principalmente ele tendo que entender o quê? Né, que aliás é como ele entende o processo de sensibilização e sensibilização. Quando eu quero desensibilizar, né, além de eu parar o estímulo quando ele parar de se mexer, né, quando eu coloco o estímulo, por exemplo, se eu estiver desensibilizando ele desse toque aqui, né, que é um dos que eu uso para preparar o cavalo para ser selado, né, se ele, por exemplo, se mexer, eu vou ficar junto com ele, tá? Se ele se mexer, eu vou ficar junto com ele, tá? E aí ele entende que quando ele se mexe, eu me mexo junto, a resposta desse problema é ficar parado, tá? É o contrário da desensibilização, né? Se eu, por exemplo, quero que ele saia da minha pressão aqui, a hora que ele sai, eu fico para trás, tá? É que aqui eu tô contra a câmera, mas eu só empurrei ele com o dedo aqui, tá? Se eu quero que ele saia dessa pressão aqui, tá? A hora que ele sai, eu fico para trás, tá? E aí ele entende que é para ele sair. Então o primeiro ponto que precisa estar bem resolvido antes de eu selar meu cavalo é esse, tá bom? Bom, aí logicamente eu não vou entrar nesse pormenor agora, mas eu faço a preparação, né, com bandeira, com laço, de tudo que eu vou usar, de tudo que eu puder usar que se pareça com a sensação de ser selado que eu puder, tá? Não é o seu assunto hoje, então eu não vou entrar muito em detalhe, tá? Vou puxar ele um pouquinho mais para frente. Então, esse aqui é o jeito que eu gosto de segurar a sela, né? Se eu estou, por exemplo, no redondel e eu preciso me locomover com a manta e com a sela, tá? Para não precisar pôr a manta e depois pegar a sela e às vezes correr o risco do cavalo derrubar a manta, né? Se mexer e derrubar a manta e se assustar com ela. Então eu já venho com os dois, tá? Pego a manta aqui pela aba, tá? A aba do lado esquerdo e aqui eu posso trabalhar ela aqui, tá? O cabo, quando a gente trabalha com cavalo solto, a gente sempre tem que tomar cuidado com o comprimento do cabo, tá? Porque não pode estar curto demais de forma que eu fique puxando ele, que eu causo movimento, e também não pode estar muito longo
de modo que se ele sair, né, ele saia muito longe antes dele ter o contato com o cabo, tá? Então aqui, ó, esse movimento de rotação, né, é o jeito que eu gosto de colocar a manta, tá? A manta, a manta eu dou uma explorada a mais, deixo ela cair duro, deixo ela ir lá em cima. Não, a manta é quando eu aproveito para expor o potro a esse tipo de coisa. A sela não. A sela eu quero jogar ela o mais baixo possível, fazendo o mínimo de impacto possível nas costas dele. Isso sempre, né? Tanto para não assustar como para não causar dor, não causar desconforto quando ele for selado, tá? Como que eu faço isso? Primeira coisa que eu faço, eu meço aqui o cabo até a altura da cernelha, onde minha mão vai ficar quando jogar a sela, tá? Pego a sela aqui pela frente e apoio meu cotovelo aqui no assento dela, tá? E agarro com a mão direita ali no assento da sela, tá? Faço um movimento, fico aqui perto da paleta, tá? E eu vou fazer um movimento de rotação, tá? Ó. Eu quero, por que o movimento de rotação? Eu quero que o estribo passe o mais perto possível do corpo dele aqui. E para isso ele precisa fazer esse movimento aqui, tá? Se eu jogar a sela de maneira que o estribo faça isso, ele vai bater forte do outro lado do cavalo. Pode assustar ele, né? Vai causar um desconforto lá de lá. Às vezes o potro se mexe, né? É por causa do desconforto, tá? E aí às vezes assusta, vira aquele efeito bola de neve, enfim. Tá? Já tiro a pressão aqui da cernelha, né? Mas eu só queria enfatizar esse cuidado na hora de jogar a sela. A gente tem que praticar um pouquinho isso, né? É importante. Se eu jogar muito fraco, né, o estribo muito baixo, ele vai cair aqui, vai ficar enroscado aqui, né? A sela vai cair em cima do estribo, que é desconfortável também. Se eu levantar muito a sela, jogar muito alto, vai bater do outro lado lá, a sela vai quicar forte, tá? E jogando baixo, jogando ela o mais baixo possível, né, ela ganha pouca aceleração quando ela está caindo. Eu gosto de, depois que ela começa a cair, dar uma seguradinha nela, né, não deixar ela cair de uma vez, mas se eu tiver que jogar ela aqui em cima, né, eu preciso fazer muita força. Então por isso que eu tento jogar ela passar ela o mais perto possível do lombo do cavalo, tá? Depois que eu joguei a sela, eu tento segurar ela aqui, tá? Enquanto eu estou trabalhando. Se ele se mexer, igual eu falei da desensibilização. Se ele se mexer, eu vou tentar ficar com ele o máximo possível aqui na paleta, tá? Na mesma posição, até que ele pare, tá? Se ele realmente se assustar e eu não conseguir ficar perto dele, eu vou sair com a cela junto comigo, tá? Eu vou ficar com a cela e vou deixar ele embora, preparar ele melhor no outro dia, tá bom? Bom, vou passar para o outro lado. Aqui, principalmente nos potrinhos novos, eu gosto de me mostrar para o outro lado antes, né? E aqui, ó, eu já seguro a sela com o cabo, tá? Pelo mesmo motivo do outro lado. Vou soltar a barrigueira aqui, tá? Aqui a barrigueira eu sei que já está ajustada para ele, mas se eu tiver na dúvida, eu já ajusto. Acho que é de... A hora que eu voltar aqui de novo, ó, me apresento, boto o olho dele antes de entrar e já seguro a sela. Dois pontos importantes aqui que eu esqueci de mencionar. O meu dedão sempre apontado para trás, tá? Isso vai evitar o quê? Que se ele às vezes mexer a mão um pouquinho, ele não pisa no meu dedão, tá? Então se eu ficar com o pé aqui, às vezes ele dá um meio passo, pisa no meu pé. Então, dedão sempre apontado para trás. Outro cuidado é essa distância aqui que eu fico dele, tá? Tem potro que às vezes fica mais desconfortável. Se eu ficar muito longe e ele vê eu mexendo aqui, ele fica mais desconfortável. Então eu uso o meu corpo para bloquear um pouco a visão dele, né? E ir expondo ele aos poucos a essas coisas, tá? Para passar o látigo, gosto de sempre colocar o estribo no pito, tá? Sempre comece pela barrigueira da frente, tá? Ela é que dá
ela é o que dá o primeiro, ela é que realmente segura a sela, né? Então ela sempre vem primeiro. Aqui, se eu for dar, se é um potro que já está acostumado, eu dou apenas uma passada, né? Que seria duas na argola de baixo. Se é um potro de primeira montada, eu vou fazer igual eu fiz agora, dar 3 passadas, tá? Porque a partir de agora, por mais que eu não abotoei, esse látigo aqui ele não corre mais, tá? Tá só encostado, tá? Eu não gosto de apertar muito, principalmente no primeiro momento, tá? Potrinho eu aperto um pouquinho mais. E sempre que eu for apertar, eu puxo para cima e para baixo, tá? Para não desequilibrar ele. Nunca vou puxar ele aqui para fora, tá? Então, ó, para cima. Outro cuidado que eu quase passei batido aqui é, na hora de pegar a barrigueira, a palma da minha mão, tá? Na hora que eu vou buscar, eu levo ela para baixo aqui, tá? Se eu levo ela assim, né, tem cavalo que também fica desconfortável com esse toque aqui de ponta de dedo, tá? E lógico, antes de selar eu já preparei ele para esse movimento aqui, tá? Agora eu já posso baixar aqui. Segunda coisa que eu coloco é a peiteira. Por quê? A peiteira vai evitar que a sela gire, né? Vai evitar que a sela gire. E também, se acontecer de uma barrigueira estourar, alguma coisa desse tipo, ou realmente a sela não ficou bem apertada, a sela não vai sair por trás, né? Ela sai pela frente. Eu já vi um potro que a sela saiu por trás e é muito ruim. Assim, ela fica enroscada. No caso, ainda ficou enroscada o cavalo conseguiu pisar dentro do estribo, a sela ainda ficou enroscada no pé dele. Mas quando tá a peiteira passada, a sela sai pela frente. Quando ela sai pela frente, ela sai de uma vez, tá? E aí, ó, sempre cuidado com o comprimento do cabo. E aí vou pegar a última, né? É a barrigueira de trás. Barrigueira de trás, eu não gosto de apertar ela, tá? Mas eu também não gosto de deixar ela muito solta, principalmente potrinho novo. Tem gente que deixa ela aqui, ó. O que que acontece? Tem potro que a hora que pula, né, ele flexiona o pé e o pé calça aqui dentro. Então eu deixo ela aqui numa medida que ela tá encostada, tá? Ela também evita que a sela fique pulando muito aqui, batendo na sela do potro, nas costas do potro, mas ela não tá apertada, tá? E não tem o risco do potro calçar. Então aqui tá pronto. Se eu achar que a sela ainda não está bem apertada, aliás, não é nem se eu achar, mas antes de montar, se eu quero dar uma confirmada se a barrigueira está bem apertada, eu pelo menos dou uma mexidinha nele, tá? Não precisa nem ser muito. Se o potro tiver estufado, alguma coisa, ele já dá uma folgadinha aqui, você já consegue dar um aperto melhor. Beleza? Então, e aí o último ponto, se eu for fazer um trabalho de guia e já quiser levar a cabeçada, né? Ou se eu for levar ele cabrechado até um ponto, eu posso pôr a minha cabeçada aqui, né? Se ela for uma mecate que tem o cabo, tá? Aí eu coloco a cabeçada, tá? Enrolo a rédea, dou uma volta na rédea no pito, coloco a cabeçada, dou um nó aqui abraçando a cabeçada, né? Uma volta aqui abraçando a cabeçada, com a ponta saindo por baixo, e outra volta com a ponta saindo por baixo também, em cima da cabeçada, tá? Aqui, ó, ela fica travada. Deixa eu mostrar do lado de cá. Ó, aqui ela tá travada, tá? Aqui eu posso trabalhar ele do chão, ele pode pular, que a cabeçada vai ficar firme aqui. Então, ó, aqui essa ponta aqui é a que vem da cabeçada, tá? Ó, com a ponta dela saindo por baixo, e aí a outra eu faço ao contrário, com a ponta saindo por baixo também. Tá, tá pronto. Beleza?
Agora o processo contrário, né, o processo de tirar a sela. O processo de tirar a sela, ele é tão importante quanto o processo de colocar a sela, tão importante quanto o processo de selar. Por quê? Primeiro, você tem uma experiência ruim quando você está tirando a sela, já aconteceu comigo uma vez, é mais ou menos a mesma sensação de quando você está selando. Então, você pode criar um problema também na hora de tirar a sela. Então, a gente precisa ter cuidado, tá? Outra coisa, quando eu estou tirando a sela, eu não vou tirar ela de qualquer jeito. Eu vou tirar ela deixando ela pronta para quando eu for usar de novo, tá? Então, é um processo contrário. A última coisa que eu coloquei foi a barrigueira de trás, é a primeira que eu tiro, tá? Certifico aqui que está solta realmente. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro jeito de prender a peiteira. Eu normalmente prendo do lado esquerdo, porque é uma coisa a menos para eu jogar pro lado de lá quando eu tô selando, né? Me atrapalha. Às vezes a peiteira também enrosca. Se eu tenho que jogar a peiteira para lá, é, eu tenho que jogar às vezes a sela um pouco mais alta. Então, um jeito de deixar a peiteira pro lado direito, o jeito de deixar pro lado direito sem me atrapalhar é passar ela aqui por cima da sela, tá? E aí a sela precisa ter duas barrigueiras, né? E aí eu amarro ela aqui na barrigueira de trás, tá? Eu não tenho costume de fazer isso aqui, mas realmente é mais prático, tá? Realmente é mais prático, tá? Aqui ela não vai te atrapalhar na hora de jogar a sela. E aí, né, um momento mais crítico, vou tirar a barrigueira da frente, né? Tomar cuidado onde o potro está prestando atenção. Um cuidado que eu não falei quando eu estava selando é, né, a hora que eu peguei a barrigueira aqui, vocês podem voltar no vídeo, depois que eu encosto ela aqui, eu não desencosto, tá? Vou aproveitar aqui já para falar isso logo. Depois que eu encostei aqui, ó, eu passo o látigo e ele corre e eu mantenho ela aqui encostada, tá? Eu não quero ficar batendo aqui na, na costela dele com a barrigueira. Pode causar incômodo também. Para o látigo sair aqui limpinho, tá? Sem enroscar, eu tenho que guardar ele aqui, ó, de dentro para fora, tá? Desse jeito aqui, ele não enrosca, ó. Se eu guardo para ele, e é o que normalmente a gente encontra por aí, de fora para dentro, dessa forma aqui, tá? Às vezes, ó, já enroscou já, ó, tá? A pontinha dela aqui que fica para dentro enrosca na manta. E aí você tem que ficar puxando aqui, te atrapalha. Eu preciso ser o mais ágil possível, né? Sem ser muito afobado, né? Sem ser muito espalhafatoso. Preciso ser o mais ágil possível. Não posso ser muito cuidadoso também, né? Muito cuidadoso assim, muito cheio de ressalva, né? Me comportando como se tivesse alguma coisa errada, porque se isso acontecer, o outro pode acreditar que tem alguma coisa errada. Então tem que ser ágil, sem ser muito espalhafatoso, mas também agir de uma maneira natural, né? Como se estivesse tudo bem. Tá? A gente está fazendo só mais um processo aqui do nosso trabalho que a gente já vem desenvolvendo. A barrigueira de trás, eu vou mostrar como eu abotou. Barrigueira de trás também, muito importante abotoar. Se você não abotou, você não consegue jogar a sela de uma maneira suave, né? De uma maneira que a sela não caia batendo nas costas do cavalo. Se eu viro ele aqui. Então, se a hora que eu joguei a sela, se ele se mexesse, essa seria a minha atitude, tá? Seguraria a sela e ficaria com ele aqui, tá? Aproveitei para mostrar. Aqui como que eu faço?
Ó, essa cela aqui, ela tem abotoada na frente. Eu prefiro que seja abotoada aqui atrás, tá? Aqui tem potro, como a barrigueira fica aqui, tem potro que a primeira vez que você joga, ele vê esse negócio aqui perto da cara dele, ele assusta mais do que quando a barrigueira é aqui atrás, tá? Então, para abotoar aqui, como que eu faço? Para fazer de uma maneira que ela não vai enroscar na hora de eu soltar, né? Eu pego ela aqui pelo meio, tá? E torço ela para frente, tá? Se fosse para trás, o contrário, eu pegaria ela aqui pelo meio e torcia ela para trás. Mas aqui eu torço ela para frente como? Trago a barrigueira de trás para frente, tá? Coloco, como a barrigueira da frente geralmente tem argola maior, coloco ela primeiro e a botoa de trás na frente, tá? Depois eu vejo no vídeo, se ficar muito ruim eu mostro uma foto disso aqui, tá? Aqui, ó, a hora que eu puxei aqui e soltei, ela cai pronta, tá? Ela não... já tentei de outros jeitos, às vezes, ela veste aqui, a barrigueira de trás veste aqui, fica enroscada assim. Às vezes, se você abotoa as duas, você solta uma, a outra continua abotoada. Então, esse é o jeito que eu encontrei, não, né? Que eu aprendi, que menos me deu problema até agora. Beleza? Então é isso. Para tirar a sela, tá? Eu tiro a sela e a manta de uma vez. Né? Tem gente que tira a manta separada também, eu gosto de tirar de uma vez. Eu gosto sempre de fazer um agrado aqui, né? Onde a sela ficou, onde a barrigueira ficou, né? Pra gente criar boas experiências, boas sensações. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado. Espero que vocês façam um bom uso disso, que ajude vocês aí a criar boas experiências, né? Ter experiências mais seguras com seus animais, né? Principalmente prevenir, né? Principalmente prevenir problema, prevenir as famosas bardas aí, né? Que às vezes é um cuidado pequeno desse, né? Eu sei que parece muita coisa, mas no dia a dia eu nem penso mais para fazer isso. Quando eu estou selando um potro, eu não estou preocupado com esse processo, com esse passo a passo, né? É... Tem vezes que eu estou trabalhando até com as duas mãos assim e ainda prestando atenção na orelha do potro, na cara dele, para ver como que ele está se sentindo com aquilo, para tentar ser o mais ágil possível, mas ao mesmo tempo tomando cuidado para não causar uma sensação de fobia nele, né? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, fiquem à vontade para colocar nos comentários. Valeu e até a próxima.